Estamos de volta para tratar sobre o turismo em Novo Hamburgo. É claro, a gente está abordando a questão da Copa do Mundo. Está comigo aqui a Rosi e também o César. Bom, nós falávamos antes do intervalo sobre a questão do legado, né? Que eu queria abordar agora, abordar melhor esse assunto em relação a um legado que isso vai trazer para Novo Hamburgo. A gente sabe, e a gente estava comentando aqui no intervalo, que a África agora ficou com esse legado depois da Copa do Mundo. Muita gente está visitando a África, trouxe essa curiosidade, né, sobre a África, e muita gente tinha medo de ir à África. Então, vocês acreditam que terá esse legado também para a cidade de Novo Hamburgo? Claro, para o Brasil, mas aí eu quero trazer para a cidade. Para a nossa né? realidade. Eu vou trazer um exemplo simples. Tá? Se você é um empresário europeu e vem assistir os Jogos em Porto Alegre, e você aproveita para passear na região, que é uma região de cultura alemã, né, e a Serra a cultura italiana, você vai, conforme você vai nos locais, você vai ver que aqui tem um centro de eventos de nível internacional que está para ser revitalizado. E na porta desse centro de eventos, que é um dos itens que a gente não falou até agora, tem o metrô. É verdade. O impacto do metrô para nós... A nossa infraestrutura melhorou bastante, também tem a BR-448, Isso trem. tudo ajuda muito, assim, mas eu entendo que o metrô para nós, ele vai ser exponencial, muito mais que a estrada. Porque o europeu e o americano está acostumado a andar de metrô sempre. Então, esse fluxo de metrô São Paulo, Rio e em outras capitais e fora do país, ele vai trazer um fluxo enorme para nós. Então, esse empresário vem até aqui, verifica que tem essa possibilidade, que o visitante, que ele é promotor de feira, no caso, se for assim, ou ele tem uma indústria, ele vai verificar que ele sai no aeroporto e sai dentro do centro de eventos através do metrô. Isso é um conforto que não existe em nenhum lugar na América Latina. Nenhum centro de eventos tem isso. Então, o que ele vai fazer? Vai retornar para o seu país, vai falar com o seu promotor de feira e vai dizer, poxa, a gente está fazendo uma feira aqui com determinada distância, com determinado custo, vamos levar essa feira para o Brasil, um local, uma região parecida com a nossa, que tem uma infraestrutura legal, tem um aeroporto perto e tem um pavilhão excelente. Então, se você vai falar de legado, esse seria um deles, né? Então, você tem outros legados da região, por exemplo, investimentos em tecnologia aqui. Você pega, por exemplo, você tem hoje a Valetec, que é estruturada a Fevale. Você tem a Hamburgtec, que é aqui em Novo Hamburgo, né? O que acontece? Esses empresários talvez não conheçam esses parques tecnológicos. E conhecendo eles, talvez eles venham investir aqui no Brasil. Mesma coisa com a questão de hotelaria. O hoteleiro, ele quer um local, se ele é um investidor internacional de alguma rede, ou se ele é investidor da própria rede dele, ele pode buscar locais aqui e, verificando a movimentação, instalar. Então, o legado da Copa ele é transversal. Ele não é ligado especificamente àquele movimento X ou Y, não. Ele transborda em todos os setores. Só tem uma questão. A questão é que a velocidade com que o privado trabalha nesse sentido é muito mais rápida do que o público. A cidade que tiver a condição de fazer com que essas duas velocidades possam se assemelhar ou se sincronizar, tem a capacidade efetiva de trazer negócio. Se eu sou secretário de desenvolvimento de alguma cidade durante a Copa, eu vou atrás de todos os cadastros dos visitantes e vou trazer os empresários para a região, para trazer esse investimento, porque esse conhecimento muitos não têm. Sem falar do que toda essa qualificação, mas principalmente, desde que a Copa começou, a gente ouviu, eu já trato da Copa desde 2007. Nós participamos de eventos no país inteiro. Desde que a Copa começou, nunca se fez tanta obra de infraestrutura no país. Então esse também é um legado importante. Não seria feita se não tivesse a Copa. Eu acredito que não seria feito mesmo. Então a Copa foi uma forma, uma congruência que se criou dentro da nossa estrutura de infraestrutura brasileira e das cidades, para que desse condições para esse desenvolvimento. Então eu entendo que esse já é um legado que já existe. E o legado que vai vir, também além dessa questão do turismo, nós estamos aumentando 1 milhão de turistas estrangeiros por ano no Brasil. Isso é muito. É muita gente. Mas é pouco perto do turismo internacional. Nós somos 3% do turismo internacional, segundo a Organização Internacional do Turismo. Então nós temos um potencial turístico enorme, uma região focada em negócios, nós temos uma tecnologia exportadora aqui, uma tecnologia de produção aqui, uma tecnologia de desenvolvimento de inovação aqui. Nós precisamos aproveitar
isso e transportar isso para o negócio. É a hora, com a melhora da FENAC, nós trazemos feiras ligadas a esse setor, trazemos indústrias ligadas a esse setor, que vai gerar uma média de renda maior na região, uma quantidade de público maior na região e, por consequência, um maior número de investimento público de médio e de longo prazo para efetivamente trazer esse legado à realidade. Uhum. Falando em turismo, agora a gente está falando bastante ligado à Copa, né? Mas turismo de médio a longo prazo. É a questão do calçado, é turismo de negócios. Há uma expectativa de a gente ter realmente Novo Hamburgo como uma cidade turística. Eu moro aqui há não muito tempo, mas desde que eu estou em Novo Hamburgo se fala muito Novo Hamburgo se tornar um polo turístico, Novo Hamburgo ser uma cidade turística. Existe realmente essa possibilidade real assim nos próximos anos? Ela é real. Eu considero Novo Hamburgo uma cidade turística. O polo, no caso, seria a região, né? Claro. Nós entrarmos com mais cidades e penso também que estamos aí. Se a gente colocar os nossos vizinhos, por exemplo, né? Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti, Estância Velha, cada um tem as suas características que se somam, né? E fazem dessa uma das regiões mais bonitas do Rio Grande do Sul. Bem bairrista agora, mas eu penso nisso. Nós temos que ser. Nós temos que ser. E se nós começarmos a ver e trabalhar em cima das demandas que nós temos, né, ver a capacidade hoteleira, que ela vem aumentando na cidade, a própria construção de novos hotéis, ela não vem de graça, né? Se a gente pensar até numa rede internacional, tem uma série de pesquisas que vêm sendo feitas há anos para que os hotéis, eles se implantem aqui em Novo Hamburgo. Então, qual é que essa característica? É turismo. Se nós pensarmos que uma Feira Nacional do Calçado, ela atrai 100 mil pessoas, isso é um evento de uma cidade turística. Uma FIMEC com todo o seu potencial, a Construsul que iniciou no ano passado e que agora continua, né? Então, nós temos uma série de eventos e toda uma infraestrutura na oferta de turismo cultural, turismo rural, de negócios, comercial, religioso, que pode sim e que não só pode, como já atrai os visitantes. E uma outra questão que eu acho bem bacana quando tu pergunta especificamente para Novo Hamburgo é a questão dessa movimentação que se está tendo com a Copa para a gente pensar nas nossas cidades e a oportunidade que nós temos de mostrar às pessoas o que a nossa cidade tem. E nesse momento que a gente tem a oportunidade de mostrar para essas pessoas a fim de formar uma comunidade hospitaleira, nós percebemos que tem muita gente que vendo tudo que Novo Hamburgo pode oferecer nesses atrativos que eu falei antes, cultural, religioso, comercial, que pode cuidar mais da sua cidade. Que pode incentivar. Daí nós temos os empresários que estão interessados em investir mais na cidade. A comunidade vai se preocupar mais com a sua casa, com a sua qualidade de vida. Então eu penso que a Copa do Mundo é uma janela aberta, né? Estamos numa vitrine. Temos que aproveitar essa vitrine de todas as formas possíveis. Aqui dentro, para fora, o Brasil como um todo, especialmente Novo Hamburgo, pensar muito nisso para se colocar mais ainda nessa vitrine e buscar receber muito mais visitantes que já vem no momento recebendo. Bom, tu falaste bastante agora em turismo, porque a gente focou no grande atrativo de Novo Hamburgo, que é o calçado e o turismo de negócios. Falaste em turismo rural, de religioso, Lomba Grande, como é que ela se enquadra em tudo isso, que é um local belíssimo, né? E que tem potencial turístico, mas eu tenho a impressão que ela ainda não é totalmente explorada como devia. Lomba Grande tem uma oferta bem grande nessa época do ano, tem cerca de 20 empreendimentos, né, voltados ao lazer, que se abrem para receber o público. O maior público de Lomba é a região metropolitana, a facilidade do acesso, a proximidade com Porto Alegre, com essas cidades maiores, né, onde as pessoas procuram um momento de lazer, até a própria água, né, esse calor exaustivo que nós tivemos, né, ultimamente. Então, nesse momento do ano, Lomba Grande está cheia, muito cheia. Agora, o que tem que acontecer, né? São outras ações ocorrendo em Lomba Grande já numa baixa temporada. E se nós pensarmos numa Copa do Mundo, a Copa do Mundo vai pegar esse nosso período de baixa temporada. Então, Lomba Grande é um paraíso ecológico que também estará aberto e disposto a receber mais visitantes. Cabe destacar que tem a formatação de roteiros em Lomba Grande. Tem grupos
tem grupos de empresários que estão se reunindo e estão formatando roteiros específicos. Eu ia realmente perguntar sobre isso, porque quando eu estive em Gramado, Nova Petrópolis, enfim, recentemente, há esses roteiros rurais e que eu acho fantástico, assim. E as pessoas se impressionam muito, principalmente os estrangeiros, né? Porque é uma realidade bem diferente da deles. Então Sim, vai eles ter estão formatando roteiro justamente para ofertá-los, né, nessa baixa temporada que para nós vai compreender uma altíssima temporada no Brasil de Copa do Mundo. E em questão do roteiro religioso, nós temos o santuário, a catedral. Se nós falarmos em linguagem arquitetônica, né, temos diversas igrejas aqui na cidade e a história também, né, quando nós temos de toda a questão da igreja luterana, sim, a da Ascensão no centro, né, temos as igrejas aqui em Hamburgo Velho, próximos à Fevale também. E além disso, existem uma série de outros templos na cidade, que são ricos, né, ricos pela sua beleza arquitetônica e também pelas ações, pelas atividades que ali ocorrem. Então, essas igrejas estão todas cadastradas, esses templos estão todos cadastrados na secretaria e também, na medida que chega um visitante, eu quero visitar somente as igrejas. Então, se apresentam também para eles essa oferta de produtos que Novo Hamburgo tem. E Hamburgo Velho, de que forma vai ser, ou se há uma expectativa dessa exploração? Porque quando a gente vai viajar para outros estados, por exemplo, a gente sempre gosta de ver o centro histórico da cidade, né? Início, como a gente chama. É o início da cidade e a maioria das pessoas gosta, né, de conhecer o centro histórico. Também há essa estrutura em relação a Hamburgo Velho? Até se tu me permite, eu acho que nem eu gostar, eu acho que precisa, né, uma necessidade. Quando nós começamos um tour, por exemplo, normalmente se começa pelo centro histórico, porque é o melhor local para tu começares a contar a história, né? A história de como tudo começou. E Hamburgo Velho representa isso em Novo Hamburgo. O que acontece? Na secretaria nós temos tours institucionais de formação, teremos agora um específico ecológico também, e todos eles contemplam o bairro histórico, pela importância que o bairro tem para Novo Hamburgo. E além disso, existem as obras de revitalização, né, que nós esperamos que elas comecem agora novamente, para que deixem o bairro muito mais humanizado, para que além daquele trânsito de carro, a gente tenha um trânsito maior de pessoas, né? Um bairro humanizado, para que nós possamos contemplar toda aquela beleza e aquela linguagem arquitetônica que tem ali. Gente, a gente precisa encerrar o programa, já voou aqui o tempo. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente precisa colocar em relação à Copa, César? Eu acho que é importante, dentro de todos esses assuntos que a gente trouxe, falar de uma palavra, que é consciência turística, né? Eu acho que a consciência turística é fundamental. Você vai ao Rio de Janeiro, todo habitante do Rio de Janeiro te informa onde é o Pão de Açúcar e outras coisas. E o habitante de Novo Hamburgo tem que se acostumar e precisa aprender também a conhecer a cidade. Então é importante que a gente tenha orgulho da cidade, que a gente realmente venda a cidade da melhor forma possível, porque só em mídia espontânea durante a Copa nós vamos ter uma exposição assim enorme do Brasil em todos os recantos. Então são pessoas que vão ler, que vão conhecer situações que não conheciam, né? Então muitas pessoas conhecem o Rio Grande do Sul por Gramado. Exato. Então nós precisamos entrar nesse mapa, na cabeça do turista e procurar buscar. Então entendo que nós precisamos trabalhar forte nessa consciência turística. As pessoas precisam aprender a receber bem, né, para que elas possam, essa nossa forma gaúcha de ser, essa nossa forma gaúcha de se relacionar, através do chimarrão, através do churrasco, através da forma nossa peculiar, que no restante do Brasil é diferente daqui, que a gente possa transportar isso para algo prático e, consequentemente, trazer e levar isso para dentro das escolas. A partir do momento que nas escolas de educação fundamental, iniciarem lá uma educação transversal em relação a isso, com certeza nós vamos transformar a nossa região, a nossa cidade, num fulcro turístico de desenvolvimento. Não demora mais do que 20 anos se isso começar a acontecer. Esperamos que sim. Obrigada, César. Obrigada, Rosi. Muito obrigada. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? Conversamos com a diretora de turismo, Rosi Fritz, e também com o presidente do Sindigastro, César Silva. E não esqueça, o nosso programa volta na semana que vem. Eu te espero.
Música